Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Dantas, eu sou aluno do Instituto Federal de Mato Grosso. Eu estou cursando o curso de licenciatura em matemática. Estou agora no 8º semestre, certo? Estou finalizando o curso, então esse é nosso último semestre. E hoje eu vim trazer para vocês aqui uma aula de trigonometria, tá? Então, o que nós vamos abordar nessa aula, o que nós vamos estudar nessa aula de hoje, tá? Então, nós vamos ter o conteúdo aqui da relação trigonométrica, a relação fundamental da trigonometria. Então, nós vamos trabalhar aqui com secante, cossecante e cotangente, tá? Antes da gente entrar diretamente no assunto, vamos rever um pouquinho os conceitos de seno, cosseno e tangente. Aqui nós temos a tabela dos ângulos notáveis, tá? E aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Então nós temos aqui um ângulo qualquer. Esse ângulo pode ser qualquer ângulo, mas vamos supor que ele seja um ângulo de 45 e eu precisasse fazer a conta do seno, cosseno, né? Hoje o seno seria o cateto oposto, o valor desse cateto aqui, sobre a hipotenusa, né? O cateto oposto ao ângulo, que está do outro lado do ângulo. Então, se no caso aqui fosse 45 graus, eu ia achar que o valor de seno é raiz de 2 sobre 2, certo? E assim para os outros também, para o cosseno e para a tangente. Então, se eu pegar o cosseno, que no caso seria o cateto adjacente, que é o cateto que está perto do ângulo, né, mais próximo do ângulo, dividido pelo valor da hipotenusa, eu vou achar aqui, no caso, se fosse 45 graus, raiz de 2 sobre 2, certo? E a tangente, que seria o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, né? Então, se fosse um ângulo de 45 graus, a gente saberia que essa conta daria 1 aqui, tá? Então, a gente já tem esses ângulos notáveis com esses resultados, independente do valor que seja o cosseno, o seno, o cosseno e a tangente, né? Sendo um ângulo de 45 graus num triângulo retângulo, a gente sabe que sempre vai dar esses valores aqui, beleza? Agora, falando do assunto em si, né? A relação trigonométrica, o que ela traz para nós aqui? Ela fala da secante, da cossecante e da cotangente. Ela explica que o seguinte, que para a gente calcular a secante de um ângulo qualquer, eu preciso fazer ela seja igualada, né? Que ela seja igualada ao inverso do cosseno. Então, a secante ela é igual ao inverso do cosseno, conforme mostra aqui a fórmula. A cossecante, para me fazer o cálculo de uma cossecante, ela seria o inverso do seno, né? Então, a cossecante é o inverso do seno e a secante é o inverso do cosseno. E a cotangente é o inverso da própria tangente, tá? Vamos aqui um exemplo bem prático aqui, só para a gente demonstrar aqui rapidinho, né? Para não ficar muito extensa essa aula, mas para a gente mostrar aqui. Então, eu vou trabalhar só com o cossecante, para a gente exemplificar. Então, aqui calcule, né? Calcule o valor da cossecante de 60, certo? Então, 60 a gente já viu lá atrás que é um ângulo notável, né? Então, o que é a cossecante? A cossecante ela é o inverso do seno. Então, eu vou colocar que a cossecante de 60 é igual a 1 sobre o secante de 60, certo? A cossecante é igual a 1 sobre o seno de 60. Na tabelinha que a gente viu, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, se vocês pegarem lá o seno de 60, vocês vão ver que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, aqui nós temos uma operação, uma divisão de frações. O que eu faço aqui? Eu multiplico pelo inverso, né? Então, eu mantenho uma e inverto a outra, né, para a gente fazer a multiplicação. Então, eu multiplico 1 pelo inverso de 3 sobre 2. Qual que é o inverso de raiz de 3 sobre 2? 2 sobre raiz de 3. Vamos fazendo essa multiplicação direta aqui, 1 vezes 2 a gente vai ter 2, então a gente vai ficar com que cossecante de 60 é igual a 2 sobre raiz de 3, beleza? Para a gente tirar essa raiz de 3 aqui de baixo, a gente tem que voltar lá nas propriedades de radiciação. O que a gente faz? A gente multiplica ela por ela mesma. Então, eu vou multiplicar todo esse valor aqui por raiz de 3 sobre 3. Eu vou multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo também por raiz de 3. E aí eu vou eliminar essa raiz daqui de baixo, certo? E eu vou ter que cossecante de 60 é igual a 2 raiz de 3 sobre 3.
Tá? Então esse aqui foi só um exemplo, vocês podem fazer com qualquer outro, né? Se a gente tiver aqui no caso os ângulos notáveis, a tabela dos ângulos notáveis, basta você jogar na fórmula que a gente mostrou lá atrás. Tá? Então assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição, a gente tira a dúvida junto. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo com os exercícios, com a resolução dos exercícios para mostrar para vocês como é que funciona certinho. Tá? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.